Então, já nesse momento, na nosso encontro semanal, nosso grupo de foco, Academia de Sucesso. Parabéns quem já está aqui no horário, parabéns a quem está assistindo também a gravação, né? Então, nós estamos aí iniciando um novo ciclo, tivemos a parte 1 na semana passada, e hoje vamos ter a parte 2. E antes de nós passarmos para a parte 2, eu gostaria de perguntar ali para cada um ou cada uma o que marcou, o que foi o tema que mais marcou no encontro passado. Quem gostaria de compartilhar a sua impressão, o que mais marcou, o que foi assim relevante do conteúdo que nós passamos aí no encontro passado. Pode abrir o microfone e compartilhar. Qual foi o tema, o conteúdo e o que marcou? A gente trabalhou sobre a mentalidade, né, Paulo? Mentalidade. Método, motivo que a gente tem para... O triângulo, né? Isso. Tem mais? Na verdade, a mentalidade e o que a gente tem na vida, o que a gente faz, é tudo conforme que você tem desde a infância que você ouve. Só que muitas vezes a gente precisa mudar e ressignificar isso, porque senão você vai arrastando pro restante da sua vida, porque a maioria de nós, acredito que tenha ouvido já que as coisas não são fáceis, que não sei o quê. Claro que elas não são fáceis, às vezes elas são simples, né? Você precisa muitas vezes ressignificar o que você tem programado na tua cabeça, né? E não, às vezes não é culpa sua, às vezes é da família, o que você ouve, ou com quem você convive, né? Então, nós podemos ser, sim, prósperos, sem culpa, porque Deus criou todo mundo para ser próspero, né? Muito bom. As nossas crenças, né? Essas nossas crenças podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar. Depende o que elas estão fazendo com a gente, né? E são, que nem tu disse, né? Desde a infância, às vezes até antes de nascer, a gente vem recebendo informação, e até os 7, 8 anos de idade, aí é a idade de esponja, né? Que a gente absorve tudo, seja certo ou errado, é aquilo que vai ficar programado. E depois é o processo que, se a gente tomar consciência, se tem uma crença limitante que está nos travando, para desprogramar ela e ressignificar. Então, traumas, tudo isso aí são coisas que cada um traz, proporção maior ou menor, uns com evolução maior, outros com menor, mas a gente é fruto exatamente disso, né? Quem mais gostaria de compartilhar? Bom dia, posso falar? Bom dia, Priscila. Claro. O que eu não peguei do começo, né, que eu entrei agora, mas eu vou falar um pouquinho sobre o trauma, ou sobre as crenças, ou a mudança. A mudança depende da gente, né? Então, assim, o que eu quero viver do passado, né? O passado, ele tem que ficar no passado. E independente do que nem nós estamos aqui no grupo, então o grupo ajuda a gente o quê? Evoluir, né? Nós estudarmos juntos, estarmos aprendendo, faz com que a gente vá mudando o comportamento, a forma de pensar. Então, nós temos que nos destravar, deixando o passado lá atrás e ressignificando e montando uma nova trajetória para a nossa vida, né? Tentar se libertar daquilo que já foi. Porque, não aconteceu na minha vida por causa do meu passado. Não. Meu passado marcou uma parte da minha vida. Mas a partir de agora eu vou fazer tudo novo. E porque a gente pode ser tudo que a gente quiser, só que nós temos que deixar o passado lá e começar novamente, porque falar, qual a história que eu quero escrever? Escreva no papel tudo que você quer para o seu futuro e comece fazendo agora, a partir do presente, né? A gente faz agora, porque nós vamos colher lá na frente extraordinariamente um sucesso. Essa é a minha contribuição. Show, muito bom, Priscila. Quem mais? Bom, deixa eu falar, então, um pouco. Olha, Roberto. Agora eu estava pensando, falando sobre qual é o tema, né?
Ontem eu tive 2 aulas, teve o Grupo Foco do Deriva de manhã, depois teve com o Rodriguinho de noite, né? Até eu postei umas coisas que o Rodriguinho falou, assim, né, que a gente tem que... agora estava misturando quem falou, né? Foi o Daniel, foi o Gabriel que falou aqui de Brasília, né? Que às vezes os nossos negócios, né? A gente tem que aprender a separar, né? Então, assim, com as 2 mãos, né? Separar o teu negócio com a tua vida pessoal, né? Que a vida pessoal não influa no teu negócio, né? Tem que saber dividir, separar, né? Fisicamente, né? Então, um dos propósitos meu para ter aberto o meu espaço é que, assim, eu tenho uma situação que é um irmão que tem muitos problemas, que ajudo ele e tudo mais, mas a carga negativa dele despeja em cima de mim. Eu não consigo trabalhar com essa carga aqui em casa, né? Então, todo trabalho é complicado, né? Por isso foi uma das metas de abrir o espaço e graças a Deus ele está começando a fluir. E eu acho que foi assim, então tem que afastar de pessoas que não te dão, te ajudam no teu propósito, né? Não que tu não queira bem dela, né? Porque isso, independente de tu não saber lidar, né? Mas é melhor sair fora do que estar sendo carregado, te atrapalhando, patinando, né? Então, é isso que eu vi, que a virada de chave foi essa aí. Pô, tem que fazer, comecei a fazer, instalei o espaço está começando a fluir, as pessoas estão começando a chegar, né? Ele não está totalmente pronto, mas o importante é que o pronto tem que estar é nós, para poder atender as pessoas, ajudar. Então, o pronto tem que ser nós, nossa mentalidade melhorar, para nós poder levar para elas o que elas querem, que elas precisam, né? Que às vezes é aquela ser ouvidas, né? Então, essas pessoas precisam ser ouvidas, assim como nós, às vezes, precisamos ser ouvidos para poder também nos realinhar, né? Então, eu estava até contando, poxa vida, assim como eu estou participando desse último ano para cá, dos eventos, né? Estou praticamente todos os eventos, né? Então, e onde tem um seminário, onde tem um outro curso, eu estou assistindo, onde tem uma apresentação, eu estou assistindo, né? Isso aí vai moldando a gente. Eu acho que é importante a gente começar assim, quando o Paulo posta no grupo assim, vai ter um evento tal online, né? Se dá para assistir, vamos colocar para assistir, porque isso aí é importante, porque aos pouquinhos vai ajeitando na cabeça, né? Apesar, às vezes, para a gente que já é batido, já é antigo, assim, né? Tem muitas coisas que a gente já viveu, mas tudo que vem para nos ajudar é importante a gente colocar, né? Então, eu que eu estou sentindo que as coisas fluem quando a gente está no meio das pessoas que ajudam a fluir. Muito bom, Roberto. Excelente. Aqui nós temos quantas pessoas? Somos 5, né? 6, 7, né? Esteja junto com elas. Aqui estão com o mesmo pensamento, mesmo foco, né? Que a coisa flui. É isso aí. Perfeito, Roberto. Então é isso, associação limitada, né? Às vezes são familiares e tal, que acaba que a gente não vai mudar eles, né? Agora a gente não precisa dormir junto. Então, nessa opção, que nem tu fez, não é uma desassociação total, porque realmente é familiar, mas você tomou uma iniciativa de sair, né? Fazer uma associação limitada. E tem situações que tem que desassociar, ir embora, trocar de cidade, até se for necessário, né? Que nem a gente fez lá quando começamos. Então, a gente saiu da cidade para desassociar definitivamente, porque a gente sabia que se nós continuava lá, ia continuar preso naquela mesma rotina. E aí a gente vai fazer o quê? Uma associação nova, associar com pessoas, eventos, locais saudáveis que nos agreguem e que a gente vai crescer com isso. E esse ambiente, essa frequência positiva, essa vibração, né, num nível maior. Eu estava vendo aqui sobre física quântica, até eu dei um discurso na igreja agora domingo, e aí foi estudar essa parte da frequência, né? Então, na física quântica, até vou pegar aqui os dados para passar para vocês, qual é o nível de frequência que é uma frequência celestial, ou seja, uma frequência positiva, de uma frequência negativa. Então, a frequência do amor, ela é a frequência da cura, ela vibra em 528 Hz, tá? E a frequência do ódio, a frequência do rancor,
ela vibra em 30 a 60 Hz. Então, é uma frequência baixa. Então, quando tu entra em ambientes de baixa frequência, de vibração baixa, você acaba se contaminando, entende? Então, tu vai num ambiente onde que tem, vibra o amor, né? Tu vai ter uma frequência positiva, tu fica leve, tu sai de lá até o teu corpo, né? Ele vai estar mais harmonizado, né? Dor que você sentia, tensão e tal, você sai de lá sem isso. Paulo, Pode falar, Roberto. quantos hertz falou que é a frequência do amor? 1000 e... O amor, ele vai de 430 paz e harmonia para 528 Hz, que é a vibração. Isso aí, olha. Daí já a frequência do ódio e do rancor é 30 a 60. Veja a diferença, é a frequência mais baixa que existe. Entenderam? Depois o medo, que é uma outra frequência baixa, que ela vibra entre 100 e 200, e a ansiedade, o estresse, 300 a 400. Então, nós temos que vibrar a frequência do amor. Quanto mais elevado o nosso sentimento de amor, né, maior vai ser a conexão com Deus, né? Tem a Priscila, depois a Vera. Vai lá, Priscila. Levantou a mão. Tem que abrir o microfone ali. Não está conseguindo abrir. Travou o microfone, Priscila. Desculpa, Agora, eu ainda vamos tinha ver. passado a mão. O que eu ia falar também, assim, a associação, né, dissociar. Automaticamente, quando você vai crescendo, você já vai dissociar de algumas pessoas, né? Porque o pensamento não bate. E a pessoa também, que não está acompanhando a sua evolução, ela também não vai querer estar com você, né? E igual no caso do Norberto, que falou sobre sair daquela frequência ruim, né, do familiar, que é a parte mais difícil, também eu acredito assim, a gente para de dar importância, a gente quer muito que as pessoas evoluem junto com a gente. Se as pessoas não pegam a visão, não têm a visão que nós estamos tendo, eu aprendi uma coisa, eu deixo agora para lá, cada um sabe da sua vida. A gente faz o que tem que ser feito, fala com as pessoas. Você não quer, não está no seu momento, tá tudo bem. A gente para de olhar para aquela pessoa, faz o que ajuda, mas eu não me envolvo mais, porque senão você gasta uma energia que não é para você, né? Assim, você deixa de fazer suas coisas para gastar energia com a outra pessoa que não vai fazer acontecer. Então a gente tem que falar assim, onde eu quero gastar minha energia? Então vamos focar naquilo que é o nosso negócio, né? O nosso negócio, a nossa família, ou naquilo que eu quero realizar. E era isso que eu queria contribuir. Beijo, bom dia. Ótimo, Priscila, ótimo. Vera? A questão das frequências que estava falando faz uma grande diferença. Existem umas frequências bem mais altas que essa. Eu geralmente coloco, é uma coisa muito boa até quando se limpa a casa. Tem as frequências de quase 1000 Hz. Coloca tocando na sua casa, é uma coisa muito importante. Ela faz, tem vários aí no YouTube, então tem uma coisa boa também a ser feita, né? Uhum, muito boa dica. É a música, porque é a vibração, né? Eu uso muito para as massagens relaxantes, aí eu sempre procuro colocar uma, assim, de frequência bem alta, né? Até 900 e poucas megahertz, aí é muito bom a pessoa se recarrega. E a gente também junto, né? Uhum, muito bom. Bom, gente, alguém mais? Aí vamos para o próximo agora. Gente, então é isso, é a gente saber disso, e sabendo disso, a gente vai poder fazer escolhas. Se tem um ambiente que não está fazendo, que não é saudável, a gente precisa tentar modificar. Se não conseguir, aí tem que tirar o corpo fora, né? Como se diz assim, para não se afetar e ser prejudicado com isso. Música, né? Muito bom que a Vera levantou. Imagina aquelas músicas baixo astral de sofrência, né? Só desgraça. E aí, e aí tem gente que escuta todo dia aquelas músicas lá, e eu era um desses, viu? Não tem como a gente negar. Eu, lá no passado, aquela sertaneja de baixo astral e de dor e de sofrência, aí eu escutava aquilo naturalmente, aquilo vai impregnando até te formar você
naquilo que você está ouvindo. Só desgraça, só traição, só dor. E aí, quando eu entendi, comecei a desassociar dessas músicas e começar... Às vezes, o pior é que a gente nem escuta a letra, nem sabe. O ritmo é legal, às vezes aquele ritmo, às vezes até músicas internacionais, a gente nem sabe a letra. Só que, queira ou não, no inconsciente, ele vai impregnando. Então, quando a gente sabe disso, tu faz escolhas saudáveis, desde música, a tua harmonia na tua casa, a roupa que você vai usar, tudo isso aí traz uma energia. E a gente tem que ter muito cuidado no espaço, que no espaço a gente recebe todo tipo de gente. Gente que vem de baixas frequências e gente que vem com uma frequência melhor, uma energia melhor. Então, nós temos que estar sempre acima. Por isso que a gente tem que, às vezes, a gente tem problema, tem desafio, a gente não vai aumentar o problema, a gente tem que estar um pouco acima, mesmo que dá um nó no cérebro, e trazer o que pode harmonizar aquele ambiente. E eu vejo assim, lá no nosso espaço, geralmente, eles começam a debater política, coisa assim que baixa o nível, aí começa até discussões, esses dias a coisa quase foi pro tapa, né? Aí tem uma médica muito querida, ela muito para cima. Essa médica, ela veio assim meio que de ré e se arrastando no espaço. Mas veio. Ela sentava lá, nem bom dia, nem tchau. Tomava e, ó, ia embora. Eu olhava assim, mas o que ela está fazendo aqui? Que pensa que energia ruim essa pessoa. Só que ela veio vindo, e hoje tu tem que ver a transformação daquela médica. Ela está, assim, outra pessoa, 100%, ela chega dizendo bom dia, vai criando aquela harmonia no espaço, e é aquele sorriso, ela já perdeu peso, a pele dela está melhor, é coisa assim de nem acreditar, como, de fato, o espaço pode transformar, certo? Então, são detalhes que a gente precisa levar em consideração, porque isso vai fazer grandes mudanças. Beleza, gente? Deixa eu ver o que acho que a Priscila escreveu alguma coisa no chat, eu não vi o que ela escreveu. Ó. Não entendi a relação como eu sei qual é a vibração. Eu não entendi a música. Agora eu acho que é isso que você falou, trocar a letra da música, é isso que leva. Como que eu não entendo como medir o hertz da vibração? Como que você tem aparelhos que fazem isso, né? Na ciência, na física quântica tem, mas a gente já sabe, aquela música que te deixa baixo astral é com uma energia baixa, frequência baixa. Aquela energia que te dá alto astral, que te anima, é a energia boa que a gente precisa. E aí tu baseia, parte pela letra, né? Outra coisa, se tu entrar no YouTube, tu pesquisa lá música para relaxar, música para dormir, música para elevar a prosperidade, para a conexão com Deus, tem tudo lá. E aí eles dão até a medição de hertz, que nem a Vera falou. Então a gente pode analisar e frequentar, escutar um pouquinho de cada. Né? Eu, antes de dormir, geralmente pego aquelas de alta frequência, pego meu quadro, a minha lista de sonhos e vou lendo e eu vou criando uma mentalização baseada em imagens naquela vibração. Então, tem me ajudado muito. Eu teve algum tempo atrás, e não muito tempo, eu chegava na cama, era muito pensamento negativo, era uma carga muito grande, eu tinha dificuldade para dormir. Aí depois eu descobri que ir dormir com aquela energia, com aquela frequência, com aquela vibração, é o que eu estava reproduzindo na minha vida. Isso estava trazendo só coisa ruim. Então, eu comecei, assim, reprogramar para criar uma imagem, criar algo, assim, positivo, uma âncora, para mim deitar na cama pensando coisas boas. E isso foi mudando, não foi do dia para a noite, mas me ajudou bastante e hoje está totalmente mudado. Um dia eu posso compartilhar mais sobre isso, tá, gente? Então, o que nós temos que fazer para trocar de assunto e entrar no tema da aula? O que a gente vai aprofundar, isso aí vai fluir. Provocar essas rupturas. Mas como a gente provoca essas rupturas? Tomando consciência. Quando a gente toma consciência disso, a gente vai direcionar, porque a consciência é 5% e 95% é o inconsciente, mas o consciente é que programa o inconsciente, a gente vai dar o tom, a gente dá o código. Qual é o código?
qual é o comando que eu quero dar para o meu inconsciente. Ele parte primeiro do meu pensamento, da minha frequência. Então, eu dou comando, e na medida que eu dou comando, o inconsciente vai harmonizar e vai buscar no universo, né, a frequência, com Deus, especialmente, né, para mim atrair aquilo que eu quero. Então, o comando parte do meu pensamento. Então, o meu pensamento que eu tenho que vigiar. Está na Bíblia, vigiai, né? Vigiai e orai, certo? Então, na medida que o meu pensamento, ele vai começar a conectar com o meu sentimento, que é a emoção. O pensamento, ele é elétrico, e o sentimento, o coração, é magnético. Então, o elétrico, ele dá aquela faísca para conectar com o inconsciente, com a minha emoção, que é a emoção que atrai. Por isso que eu sempre uso aquele meu ditado, que eu uso já há quase 20 anos, o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. A cabeça decide, o coração concorda e os pés acham o caminho. Ou seja, cabeça, pensamento, né? O coração é a emoção, né? E os pés é a ação. Então, essa tríplice que ela tem que andar em harmonia. Se não harmonizar isso, é que nem dois boi de canga. Para quem já viu, se um boi puxa para um lado e outro puxa para o outro, a carroça não vai para frente. E se ela vai devagar e quase parando, né? Então, essa harmonia, esse equilíbrio, esse alinhamento do pensamento com o sentimento e a nossa ação que vai repercutir. Então, no trabalho, trazendo para o dia de hoje, como dizia Einstein, se eu continuar fazendo a mesma coisa, e querer resultado diferente, isso é insanidade. Então, que coisas novas eu vou fazer agora em 2026? Eu postei ali no grupo uma planilha, eu comprei um pacote de um mentor ali, tem mais de 20 materiais, um deles esse é sobre o ano 2026. Depois eu vou postar um sobre desenvolvimento de diamantes, do Eric Ward, do Stephen Graziano e daquele médico Guilherme Luna, que eles estão fazendo a mentorização para os tabuladores a partir do Chile. E agora nós tivemos a última aula essa semana. Agora, semana que vem, na outra, vai começar a aula do ano 2026. Então, ele trabalhou também um material, um livro, vou compartilhar com vocês também. Vocês podem olhar e ver qual de vocês, que vocês se identificam mais. Então, para mim, fazer algo diferente, para ter resultado diferente, que tipo de atividade e ação diferente que eu vou fazer? E eu gostaria de provocar cada um de vocês, cada uma, a fazer uma nova experiência começando o ano. Eu destacaria 2 pessoas aqui, que já estão fazendo. Primeiro é o Roberto. Né? O Roberto ainda começou ano passado, quando ele abriu um novo espaço. Segundo, a Cirlei, que ela começou ontem, junto com a equipe lá de Livramento, um desafio novo, desafio 15 dias. Então, talvez nenhum nem outro ainda está no 100%. Mas a iniciativa, o sinal para o universo, ele foi dado. Ele criou uma ruptura, né? Eu estava conversando com a Cirlei ontem, nem tudo está perfeito ainda e tal, mas foi o começo. Tem mais de 10 pessoas começando o desafio, tem 3 pessoas envolvidas, umas comprometidas, outras menos, e outras que só conversaram nem foram ontem. Então, a gente vai separando o joio do trigo, e o que vai acontecer? Sigam-me os bons, como diz o Chapolin Colorado, e aí os que vão vir ao entorno desse movimento que está começando, que vai repercutir como vai ser o final de 2026. Roberto teve essa coragem também, ano passado, até porque ele compartilhou hoje uma experiência que ele tinha um espaço caseiro, isso tudo afetando, e só para me lembrei de um assunto também, de uma pessoa muito querida lá em Santa Maria, ela abriu o espaço caseiro dela, estava indo muito bem, só que o maridão era contra. O maridão só atrapalhava. O maridão tinha uma barriga enorme. E aí, quando tinha gente lá tomando os copos, ele ia lá dentro do espaço, saía do quarto dele, sei lá, da cozinha, no espaço, sem camisa, para provocar e mostrar a barrigona dele. A coitadinha não aguentou, né? Não resistiu. Por quê? Porque o espaço caseiro tem isso. Às vezes, nem todos da família, da casa, estão a favor. Então, um espaço separado, nem que seja pequeno ou grande, com parcerias, às vezes é a solução. Tá, gente? Então, eu não sei se o Roberto ou a Cirlei gostariam de compartilhar alguma pequena iniciativa, o que levou vocês a mais iniciativa, porque
Porque daí, e quem sabe você já tem, né? A Vera, a Maria Lete, a Cleonice, a Ivanisa e a Priscila já estão fazendo, só num comentário que a gente não sabe. Mas a provocação é para nós criar essa ruptura. E ela é uma iniciativa que vai levar 90 dias para criar esse movimento, e a partir daí é que a gente vai fazer o desdobramento para um plano que vai ser executado, porque não adianta ele ficar só na teoria e no papel. Tá? Então, Roberto, Cirlei, depois se mais alguém quer falar o que vai ser feito de diferente para não cair naquela frase do Einstein, né, que é querer resultado diferente fazendo a mesma coisa, daqui um pouco a gente faz parte da insanidade. Quem fala primeiro? Vou começar eu, então, né? O meu plano começou há um mês atrás, né? Quando eu comecei eu virei a chave, realmente, né? No caso, eu dei a iniciativa de sair para o meu espaço, no Mais Proteína. Aí tinha assim, como é que eu vou começar a convidar as pessoas, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui remexendo minhas coisas, tudo, eu fui juntando já todo o material quando estava para abrir o espaço, né? Material de panfleto e tudo mais. Eu encontrei esse aqui, é uma pesquisa que é interessante. São uma pesquisa como a alimentação interfere na nossa saúde, né? Então, é um meio que eu arranjei de pegar, assim, que provocar contato com a pessoa. As pessoas, quando tu pede ajuda, me ajuda a fazer uma pesquisa sobre alimentação, inaugurei meu restaurante de comida saudável, fit, e eu estou fazendo uma pesquisa. A pessoa para. Aí tu faz as perguntinhas básicas, né? Se ela interfere na alimentação, se ela está comendo direitinho, se ela está gostando como está, e já oferece um prêmio. O prêmio o presente que te dá é a avaliação de bipedância, né? E uma degustação, né? Ela toma um gole de chá, tudo assim, né? Às vezes nem toma chá, porque de repente na avaliação já vai para o acompanhamento dela, né? Então essa pesquisa, ela começou a ser assim, muitas vezes as pessoas não dão retorno, mas se você gera, tu capta um contato. E aí começa, aos poucos, tu começa a falar com ela, né? Daí ela não foi, passou uma semana, a gente vai lembrar ela, teu presente tá aqui, nós estamos aqui, o horário que funciona, né? E criou o contato, né? Eu comecei o meu projeto é fazer 10 por dia, né? Porque o meu tempo é curto, mas consigo fazer em torno de 7, 8, né? E eu depois vou contar ela. É uma maneira que eu achei de chegar nas pessoas, porque tem pessoas que não sabe como chegar nas pessoas, né? Convidar ou só entregar, de repente só entrega papel e a pessoa nem dá bola, né? Então é uma maneira que eu achei que está dando certo. Eu estou acompanhando o pessoal faço um curso de delivery, né? Com o Gabriel, que é um rapaz novo que cresceu rápido, assim, né? E ele, assim, todos os problemas dele, novo que ele era, gago, hoje tu não nota, assim, se ele teve condições de chegar onde está, né? Eu assim, por que eu não consigo? Eu tenho uma dicção boa, eu consigo falar às pessoas, né? Então é só questão de querer estar junto com eles e aprender, né? Então, todo dia a gente conversando com as pessoas certas, a gente vai aprendendo. Então, é isso que eu consegui fazer essa virada. Eu disse que nem o horário de hoje, que é uma coisa boa, que a gente está captando pessoas pelo Instagram, né? Que ele falou assim, teu espaço tem alguma atividade clínica ou estética e tudo mais, entra no Instagram desse local e vai nos seguidores daquele local. Ali tu tem bastante pessoas que estão buscando o quê? A melhora dela. De repente só falta nós e mostrar para ela que nós temos um produto que ajude também, né? E dá lá, convida, tem um restaurante assim, ou tem espaço assim, né? E convida ela que, né? A maneira de nós chegar às pessoas, porque as pessoas saíram da rua. E as que estão na rua não tem. Não posso agora, não posso, passo correndo. Então, fica até deselegante, às vezes, querer parar a pessoa, né? Então, as pessoas estão aqui dentro, no Instagram, na internet. A gente tem que aprender a ir lá. A gente vai lá como se fosse bater na porta. Oi, tudo bom? Eu estou vendendo isso. Oi, tenho isso, ou aquilo. Então, é o que eu passo, né? Eu comecei a fazer isso mais seguido. Deu um tempinho assim, eu vou, em vez de estar vendo outras coisas lá, essas coisas que não interessam muito, eu vou lá no Instagram, numa empresa, e vou lá, convido. Uma empresa próxima ali, porque tem funcionários, ou de repente seguidores, eu vou lá neles e convido. É maneira de bater na porta deles. E aí que eu estou começando a ter retorno, aos pouquinhos vai vindo, tem que semear essa conversa. É essa que virou minha chave, né? E vai indo, graças a Deus. Muito bom. Depois, se tu puder compartilhar também a pesquisa que tu está fazendo,
Aham. Manda no grupo ali uma foto, né? Uhum. Maravilha. Cirlei ali, o que motivou vocês a criar esse movimento diferente para 2026? Bom, na verdade, a gente já fazia os desafios, né, antes da pandemia, né, e teve bons resultados na época. E agora, né, em 2025, o Paulo nos desafiou novamente, né, para que a gente fizesse algo diferente, porque na verdade a gente estava assim meio que estagnado, né? E aí a gente se desafiou, né, junto com outras pessoas aqui de Livramento, que também trabalham com os produtos, para a gente fazer, né? Então, é aquilo que diz o Paulo, nem tudo está 100% ainda, né? Ontem a gente já teve a primeira aula, são 13 inscritos, mais os coaches, na verdade, né? 13, né? E aí, realmente, né, a energia, aquilo que tu falou, né, já começa a ser outra, né? Parece que já começa tudo muda, né? Pelo menos para mim, né? Eu já percebi a diferença, a energia do espaço já mudou, parece que já começou a circular mais gente até no espaço, né? Pessoas que nem vinham, né? Então, tipo, é bem interessante, né? É um processo diferente, né? Desafia a gente também a pensar mais, a se preocupar mais, a se envolver, porque, na verdade, quando tu não faz muitas coisas, tu fica meio que parado, né? E aí as preocupações vêm, a gente começa a ter que pensar e ter que correr atrás, tem que pedir para o Paulo, né? E é assim, né? Eu acho que tudo isso está sendo bem, bem legal, né? Vamos aí nos fortalecer dia a dia e vamos ver o resultado disso daqui mais uns dias. Mas eu acho que Silei, está legal. parabéns mesmo. Priscila escreveu que já começou, quer compartilhar o que tu está fazendo diferente ali para 26? Então, eu sou o comecinho, né? Bem o comecinho mesmo, mas aí o que a gente pensou? Eu comprei a mentoria da Miri Rosa, e aí eu falei para Kel que agora, no momento mesmo, eu vou ficar com as bebidas funcionais. Aí, agora no dezembro, eu tive a oportunidade de vender o detox. Aí eu comecei a fazer, deu super certo. Aí eu já vendi bastante garrafinhas do detox 5 dias. Convidei as pessoas para uma experiência. E agora eu vou fazer os combos delivery, para a pessoa fazer em casa, se ela quiser, né? A gente passa a precificação, ela se cadastrando, mas se ela não quiser, ela compra o combo. E aí eu vou fazer isso agora. Vai começar agora, essa semana. Hoje eu vou fazer já a compra, né? Que eu quero também me tornar supervisora, ou esse mês ou mês que vem. Então eu vou comprar 1000 pontos, aí com o pessoal que entrou junto comigo, que eu coloquei, elas também vão fazer a compra delas, e aí nós vamos juntar os pontos e eu vou me tornar supervisora. E aí eu quero trabalhar com isso lá no meu espaço, com acesso mais o delivery, acompanhando as pessoas. E é esse o foco no momento, né? Para ir devagarzinho e ir crescendo aos poucos. Bem, então vamos lá, em breve teremos uma nova supervisora, então. É isso aí. Então, gente, um detalhe importante, né? Quando você estabelece o propósito para o ano, né? Qual é que é o teu objetivo, que nem a Priscila diz, meu próximo objetivo é ser supervisora, assim como os demais ali, eu acho que quem ainda não está ativo, como supervisor ativo, penso que deveria ser um propósito, mas, em si, visualizar sempre algo maior, né? Então, meu objetivo maior sempre é o próximo PIN. Meu objetivo maior sempre é um sonho. Então, quando a gente tem esse foco, essa conexão com algo maior, a gente vai atrair as coisas. E aí, a ferramenta que a gente usa, seja as bebidas detox, seja delivery, seja desafio, seja o que for, ele pode ser uma isca, um atrativo, ou como é que se fala? Fugiu a palavra. Que é o ponto de partida, mas não o ponto final. Porque se nós limitar apenas ao delivery, mesmo os acessos no espaço, seja os Lean Day, o Detox, como um ponto final, vai ficar nisso. Agora, se isso é um abre-portas, agora veio a palavra, é um abre-portas, eu entender que aquele convite, aquela pesquisa que o Roberto começou a fazer,
ao movimento que a Cirlei e o Grupo de Livramento começaram a fazer. É uma abre portas, porque tu tem um propósito maior, que é conectar essa pessoa da pesquisa, do desafio, para ela vir no espaço, e lá ela entender que ela pode fazer um T90 para perder 10, 20 quilos agora já, e daí tu entender que ela pode gostar do negócio, se cadastrar, vai no STS, e logo ela é uma nova supervisora, quem sabe uma grande líder, um futuro presidente. Então, aí tudo que você for fazer, ele começa a girar. Foi o que a Cirlei falou, parece que tu focou no desafio, só que o movimento no espaço já melhorou. Por quê? Porque há uma conexão, há uma energia, uma frequência dentro do campo, nesse campo de vibração. Então, tu vai atingir pessoas que você nem imaginava, que vão aparecer do nada, e não é do nada, porque elas foram tocadas com esse propósito maior, e aí, para você estar como supervisor ativo, já nos próximos meses, para você trocar de PIN e começar a realizar sonhos maiores, o universo, Deus vai aproximar essas pessoas. Então, nós temos que estar ligado e conectado. Então, todo esse trabalho, ele passa a ser um abre-portas. Ele abre a porta através de uns lindê, ele abre a porta através de um desafio, ele abre a porta através de um convite do espaço. Para quê? Para a pessoa ver o grande. Ela não vai direto para o STS, ela não vai direto para a supervisão, ela talvez nem vai cadastrar, mas é uma degustação, um chá que ela vai tomar lá no espaço, né, ela de participar de 2 aulas do desafio, dela tomar lá primeira nutrição dela, é que ela vai entender, isso é muito bacana. E o mais importante, ela vê que ali tem pessoas com propósito de se ajudar, de ter essa energia boa. E aí, nós vamos entrar, finalmente, no nosso tema, que é o último tema dessa introdução do novo ciclo do ano 2026, onde a gente já fez ali a parte da primeira parte do material que nós fizemos na semana passada, para trabalhar sempre essa questão da mudança da frequência, da escassez para a frequência da abundância, que vai permitir nós termos mais saúde, mais dinheiro e mais tempo. Então, a primeira e a segunda parte nós fizemos na aula passada, e hoje nós vamos sair para o tempo, né? Então, nós já falamos sobre o que fazer para ter mais saúde, o que fazer para mais dinheiro, né, com o negócio e a oportunidade, e agora, então, nós vamos entrar na parte, o que fazer para ter mais tempo, certo, gente? Então, aqui, essa parte do tempo, ele talvez seria o mais relevante de tudo. E por que é tão oportuno falar agora do tempo? Porque nós estamos começando um novo ciclo, um novo ano, as energias serem novas, promessas serem novas, né? As pessoas, uns estão ainda em viagem, uns ainda estão nas festas, uns de férias, mas quem já está aqui na aula, ele já está começando, né, mais adiantado, aproveitando melhor esse tempo. E como eu sempre falo, eu prefiro ver a médio e longo prazo, porque às vezes a gente tem metas grandes para uma proporção de tempo pequeno. Então, eu não vou chegar a Termas, talvez já esse ano, mas se eu enxergar 10 anos com um trabalho de consistência, principalmente, né, mais do que intensidade, eu consigo enxergar lá, daqui 10 anos, um Termas e assim por diante. Então, talvez, a dimensão do tempo é que ela vai proporcionar. É que nem nós pegar uma semente de uma plantinha, de uma árvore, plantar ela na terra e já querer que o mês que vem ela esteja produzindo frutos. E não é assim que funciona a natureza. O nosso trabalho não é assim que funciona. Nós precisamos dar o tempo. E essa dimensão que nós temos que enquadrar ela. Eu sempre digo, a intensidade do tempo, ela se dá no dia a dia, né? A intensidade das nossas emoções também. Porque, às vezes, a gente está dando foco em exagero para uma emoção, transformando do mosquito um elefante, né? Como é que se diz? Se afogando num copo d'água. E eu sempre pego aquela proporção de pegar um punhado de sal, botar numa xícara de água, misturar e tomar, você sente muito sal. Agora, se tu pegar a mesma quantidade de sal e jogar num lago e misturar, e você vai tomar, você nem sente o gosto do sal. Então, tudo é a questão de proporção.
e dimensão, tanto das emoções quanto do tempo. Se eu perguntar, como é que foi o ano de 25? Para uns, dependendo do foco, eu vou dizer, foi excelente. Mas por que foi excelente? Era o meu namorado novo, uma namorada nova, não sei o quê. Né? Outro vai dizer, foi excelente, porque a minha conta no banco, né, foi melhor que comparação. Então, nós sempre temos algo em comparação. Então, qual é a solução para nós ter mais tempo? Se todos nós temos 24 horas, como é que eu posso fazer para multiplicar o meu tempo? Né? E aí vocês já podem criar um vínculo. Eu posso multiplicar meu tempo através do plano de multinível, do plano de marketing. Com mais pessoas, eu posso dedicar 1 hora, 2, 3 horas por dia, e eu tenho só 24 horas, mas se eu tiver 2, 3, 4, 5, 10, 20 pessoas ou mais no meu grupo, eu vou multiplicar meu tempo, porque eu vou ganhar um percentual do tempo delas, que é a parte mais sagrada, porque saúde a gente recupera e dinheiro também, mas tempo não. Então, a forma inteligente, né, que Deus criou é a multiplicação, certo? A multiplicação do tempo através de eu ajudar mais pessoas e que um percentual daquele resultado que aquelas pessoas que eu trouxer para a oportunidade vão proporcionar. Então, eu posso, sim, multiplicar meu tempo. E vai depender do valor que eu der ao tempo. Então, olha essa mensagem aqui que eu peguei na internet. Então, qual é o valor do tempo? Então, se tu quer saber o valor de um ano, pergunte a um garoto que repetiu de ano. Quer saber o valor de um mês? Pergunte a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, pergunte a um editor de um jornal semanal. De um dia, pergunte a alguém que tem tarefas árduas a serem feitas nesse dia. De 1 hora, pergunte aos apaixonados que não veem a hora de se encontrar. De 1 minuto, a quem perdeu um avião. E de 1 segundo, a quem se livrou de um acidente. E de 1 milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou a medalha de prata. Então, veja só a dimensão e o valor que a gente dá. Então, não desperdice o seu tempo. Seja 1 milésimo de segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 mês, 1 ano. Né? Então, resumindo, o que fazer para ter mais tempo, dinheiro e saúde? Nós temos 5 passos, assim como 5 dedos de uma mão. Aqui estão 5 passos para buscar esse equilíbrio para a saúde financeira, física e dentro da neurociência e da física quântica. Então, a consequência quântica. Então, reconheça que você é um ser energético e que seus pensamentos e emoções têm impacto direto na sua realidade. Pratique o Mindfulness, que é a meditação para se conectar com o presente e alinhar os seus pensamentos com os seus objetivos. Então, o que é esse Mindfulness? É a prática de atenção plena no momento presente. Ou seja, focando de forma consciente e sem julgamento no que está acontecendo agora. Sejam pensamentos, emoções, sensações corporais. Por exemplo, agora tu está nesse momento assistindo a aula, está me vendo aqui, está vendo o que está escrito, você olha para o lado, você vê um quadro na parede, se você der ouvidos, quem sabe tem um passarinho cantando agora. Se você prestar atenção no cheiro, de repente você está sentindo o cheiro de um alimento, né? Está sentindo algo. Então, esse é o presente. Muitas vezes a gente está desconectado com o presente e que isso a gente não vê o tempo passar. A neuroplasticidade. Entenda que seu cérebro é capaz de se organizar para se adaptar. Cultive hábitos saudáveis, como exercício físico, alimentação balanceada, para fortalecer a sua saúde física e mental. Então, sim, não importa a nossa idade, né? Por causa que existe, sim, a neuroplasticidade, permite a gente transformar e a gente quebrar aqueles paradigmas, aquelas crenças limitantes de dizer, eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, certo? Porque a minha genética. Não, gente, nós podemos mudar, sim, pelo ambiente e pelo exercício diário, nesse sentido. O 3 é a lei da atração. Foque em seus objetivos, visualize-os como já realizados. A física quântica, ela mostra que a observação pode influenciar a nossa realidade. Então, mantenha a atitude positiva e atraia o que você deseja.
A natureza humana, ela é uma tendência nós focar naquilo que falta, naquilo que a gente ainda não tem, ou que ainda não deu certo. E a gente precisa reverter isso, não que a gente vai ignorar as coisas que ainda não deu certo, aquilo que não deu, que não conquistamos ainda, mas, sabendo disso, a gente vai focar naquilo que a gente deseja, e com isso, a gente cria uma vibração compatível, né? Que nem disse o Rodriguinho antes, as metas, as promoções, elas são mais para a gente se transformar a pessoa certa para conquistar aquilo. Então, o prêmio é apenas um simbólico, mas a pessoa que a gente vai se tornar, o que dizia o Jim Rohn, é que vai fazer a grande diferença. E a gestão financeira quântica também é importante, que é o número 4. Aplique os princípios de gestão financeira eficaz, como orçamento, poupança, visualize o sucesso financeiro. A neurociência mostra que a visualização pode fortalecer a motivação e o foco. Ou seja, você ter o seu quadro dos sonhos, você visualizar suas metas, como se estivesse acontecendo agora, e conectar junto com a tua emoção, porque a emoção, o coração, que ele é magnético e que vai atrair. O cérebro, ele é elétrico, mas o magnético é o que atrai, é como se fosse um imã. Então, todo dia visualizando com emoção, bota uma música que você ama, que te deixa para cima, e você olha aquele quadro do sonho, aquelas imagens, e algo que você quer, todo santo dia, sentir o cheiro, o gosto, passar a mão, se possível, né, ver os detalhes, isso vai criar a conexão para atrair aquilo. E, por último, o equilíbrio harmônico. Busque o equilíbrio entre trabalho, lazer e descanso. A física quântica fala sobre a interconexão de todas as coisas. Então, cuide da sua saúde física, mental, financeira, como partes interconectadas de um todo. Se uma delas não anda bem, ela atrapalha a outra. Se a minha saúde física não está boa, ela vai afetar no financeiro, vai afetar nas minhas emoções, e assim por diante. Então, tem que cuidar tudo em equilíbrio. Então, ter lazer, ter o descanso e ter o trabalho. Então, tudo isso vai somar, umas vezes, mais do que a pessoa... eu vou focar 100% no trabalho, daqui uns dias tu vai ficar doente, vai parar uma semana, e de que adiantou todo aquele esforço, às vezes bota a perder tudo, até financeiramente, aquilo porque você não te deu o tempo necessário para um bom descanso, tá bem? Então, lembre-se que a mudança começa com pequenos passos, comece a aplicar esses princípios e observe os resultados. Agora, gostaria de saber qual é o próximo para alcançar o equilíbrio. Quem de vocês gostaria de saber qual é o próximo passo? Nós vimos aqui 5 passos. Qual é que é o 6º? Vamos ver, então, qual é que é. Então, agora você tem os 5 passos, e é hora de colocá-los em prática. Essa é a parte mais importante. Pratique essas partes. Lembre-se de que a jornada é mais importante que o destino, né? Se você tem um foco, mesmo que demora, mas aquela jornada vai te transformar a cada estação. Então, não se preocupe em fazer tudo perfeitamente. Comece. Assim como o Roberto começou, né? Assim como a Cirlei começou, assim como a Priscila começou. Comece. E depois, no andar da carroça, as abóboras vão se ajeitando. Pequenos passos, e vá ajustando ao longo do caminho. E conte com seu mentor, conte com a ajuda de pessoas que torcem por você, tá certo? E não aquelas que invejam você. Então, é tempo de começar ou recomeçar, né? Então, você já está na Herbalife, você está dentro da maior empresa do mundo na área de nutrição, uma empresa que está crescendo com grandes lideranças, com propósito, né, com história. Foque no sistema, busque essa energia positiva dos eventos, né? Então, todo o STS, todo evento, toda a aula online que você participa, olha como aquela ontem lá, nossa, pensa, bota evento maravilhoso com o Rodriguinho, com o Alderi e com o Antoninho ontem também. E, naturalmente, final de semana de liderança, que é a reunião dos melhores, né, dos melhores mentores, seja aqui no Sul, como nós vamos ter em Chapecó, seja São Paulo, né? Escolha ali, porque a liderança escolhe sempre os melhores para o momento em que a gente está precisando. Então, a gente não vê a hora de chegar esse dia. É o melhor investimento que você pode fazer, é estar nesse evento, tá certo? Então, vamos plantar bastante para colher bastante, né? Claro que depende do tempo, né, e do foco que a gente vai dar.
Beleza, gente? Então, gostaria, assim, encerrando essa aula, desejar a todos um bom proveito. Se vocês quiserem esse material que eu postei agora, é só me perguntar que eu mando, aí você observa qual delas você se enquadra mais e de que maneira você pode, então, tirar proveito desse conhecimento para aplicar na tua vida. Finalizando, então, temos ainda 5 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma pergunta, alguma colocação? Envia no grupo o material, No grupo? Tá bem. Uhum. tá bom? Pode falar, Vera. Tá. Em relação ao pessoal ali, começaram, antes eu tive que sair um pouquinho, parece que a gente não faz nada, mas eu comecei tudo de novo, estava no passado só fazendo avaliações e não servia muito. Aí esse ano já fiz um vídeo, coloquei, né, dos café da manhã e tudo que eu divulguei nas redes sociais, né? E assim também ainda faço massagem, então o que que eu estou fazendo? A cada atendimento eu estou dando para a pessoa um Hype Drink, né? Então não faço mais uma coisa só, tudo leva, digamos, até faço isso, que é a área do bem-estar também, mas tudo levando já para o lado da nutrição. Por quê? Porque as pessoas precisam muito mais, precisam às vezes sim fazer uma massagem, precisam de uma coisa, mas sempre levando pro objetivo maior aí, que é uma coisa para a vida inteira para elas, né? Então, elas saem daqui realmente outras. Então, agora, eu gostei da ideia aí do Roberto, eu já fiz essa questão de pesquisa, então, minha casa, meu espaço que é caseiro, ele fica um pouquinho longe da avenida, mas eu vou me desafiar, vou começar a fazer aqui nos vizinhos, no comércio, e fazer a pesquisa, depois tu traz para a bioimpedância, é o que eu mais gosto de fazer, né? Então, esse é o meu desafio para esse ano, fazer de 3 a 5 por dia, pelo menos 2 novos por dia. Depois a gente agenda, manda o áudio, né? Quando você tem umas indicações, eu pego e mando áudio. Tem um grupo grande aí do pessoal de terceira idade, também já anotei, então vou começar essa semana a fazer também. Muito bom, Vera, parabéns. Mais alguém? Uma observação que eu vi também que falou no espaço, né? As pessoas, igual você falou, a pessoa estava bem negativa, aí você falava, o que ela vem fazer aqui? As pessoas estão buscando ajuda, na verdade, né? Porque não é fácil estar todo dia com energia. Às vezes eu também desanimo, falo, ai meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? Ou será que eu vou dar sequência? E aí eu falo, não, eu tenho que dar sequência, eu quero mudar de vida, já decidi que eu vou mudar de vida, entendeu? Mas não é todo dia que a gente tá animado, né? Tem dia que a gente dá uma desanimada, assim. E tem pessoas que nos procuram para a gente poder levá-las, né? Assim, a gente não pode ser uma esponja, ficar pegando o negativismo da pessoa, né? A gente ajuda, mas não se envolve demais. Mas elas vão lá para buscar ajuda. E se o ambiente for bom, o espaço for bom, né? Um livro, trazer uma mensagem para a pessoa, falar uma palavra positiva, assim, vai transformando a vida dela e ela vai se libertando essas coisas que ela já vem carregando há muitos anos, né, porque às vezes tem gente que só foca no negativo, né, só na coisa negativa. Que nem eu trabalho num salão e as pessoas às vezes vão lá muito negativa, eu falo: "Pelo amor de Deus, mulher, para de reclamar, que negativíssimo". Quando tá demorando para atender, ela fala: "Ai, como tá demorando". "Ai, como você", eu falo: "Vai demorar mais, porque você não para de reclamar". Eu falo: "Para de reclamar, relaxa, foca no seu atendimento, no que você tá recebendo". Aí elas dão uma despertada, aí fala, ai, Pri, olha como você fala comigo, eu falo, gente, porque eu não aguento, é muita reclamação. E isso vai transformando as pessoas, e as pessoas elas se conectam quando a gente faz isso. O povo fala, olha como que ela fala com o cliente, mas o cliente ele entende que eu tô impulsionando ele, eu dou uma cacetada, mas eu tô te impulsionando a sair dessa vida e acorda. Às vezes você não consegue visualizar que você tá negativo, né? Então alguém tem que te dar um toque. E aí, gosta ou não gosta, eu falo, não tô nem aí, eu falo, sai disso daí, pelo amor de Deus. Dessa Isso aí. onda. Uma Bom boa dia. observação, que ao natural as pessoas são negativas, é como um inso, né? Se tem um terreno baldio, ninguém cuida, ao natural vem o inso, né? E aí vem o lixo, vai virar um negócio. Então a gente precisa se policiar, né? E as pessoas, elas vêm descarregando, é o que está cheio no coração delas, e às vezes é isso, às vezes a gente precisa dar um choque, né? Um stop, alguma coisa para conectar ela com coisas boas, né? Parabéns, Priscila. Quem mais? É isso? Muito bom. Então, agora, o material está ali no grupo,
tá? O tarefa, o que é preencher esse material. Se você já tem feito um outro material, depois você vai compartilhar na próxima aula como é que foi essa experiência, tá? Mas eu vou postar esses dois, esse que eu comprei ali e esse do Eric Ward, do Steph Graziani, que também é um conteúdo um pouco mais avançado, mas nada impede de vocês aí aproveitar esse curso que a gente concluiu agora da formação de liderança, né, dos diamantes, né, da Herbalife, tá? Então, beijo no coração, bom trabalho e até a próxima quarta-feira. Até mais. Tchau, tchau.